Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse canal onde eu compartilho ideias sobre constelação familiar. E sempre que eu sinto de trazer algo, é genuíno, é algo que eu vivenciei, é algo que eu já transmutei e posso compartilhar com vocês a fim de que vocês também percebam daí a postura com a qual vocês estão se relacionando, que vocês estão se movimentando na vida. E eu fiz um post no Instagram que é um pouco complexo, um pouco mais profundo, então eu decidi desenrolar aqui, esmiuçar um pouquinho mais em forma de vídeo, que eu acho que fica mais didático pra gente. E eu também falando, vou me ouvindo e vou percebendo algo que ainda tenha ficado oculto. Então no post está escrito assim: às vezes não queremos viver bem porque no fundo queremos nos vingar. Comece a perceber. Na constelação familiar, nessa prática, nessa metodologia de autoconhecimento, de autopercepção, percepção dos sistemas nos quais nós estamos inseridos, a gente consegue enxergar as dinâmicas que estão bastante subconscientes. Dinâmicas ocultas que fazem com que nós nos posicionemos de maneira que não nos traga bons efeitos, efeitos que nos levem para o mais na vida, que nos faça fluir. A vingança é um movimento que muitas vezes o cliente traz numa constelação familiar e ele ocorre de uma maneira tão sutil que o cliente não se percebe, ele não percebe que ele age dessa forma. Para a gente colocar aqui em linhas gerais e de maneira mais didática, vamos desenhar um exemplo. Suponhamos que você ganhou um brinquedo que você ame muito no Natal ou no aniversário e é um brinquedo caro, seus pais fizeram um sacrifício, fizeram você esperar o ano inteiro para juntar o dinheiro para te dar aquele presente e o seu irmãozinho ou irmãzinha menor vai lá, pega aquele brinquedo e destrói num passe de mágica, numa fração de segundo, você não tem mais aquilo que você amava tanto. Você começa a chorar, tipo a Pops, eu vou conta tudo pra sua mãe, eu vou contar, ou então tipo a Chiquinha, vai lá e denuncia o ato que foi terrível, e isso é legítimo. Aqui a gente tá falando de um brinquedo de uma criança, mas vejam bem, trazendo aqui pra vida adulta, a gente vai escalonar isso e vai ver como isso acontece nas relações dos adultos, porque nós já somos adultos, Então, voltando lá, você denuncia esse ato para sua mãe com a sua dor legítima de que ficou sem o brinquedo que você tanto queria. Aquilo foi uma injustiça que você vivenciou, certo? Certo. Os seus pais, então, vão lá e se organizam numa, vamos colocar, punição para outra criança que cometeu ali o delito, Você pede então uma reparação. Você fala para os seus pais: eu quero então, já que seus pais já estão dentro da ordem, já sabem um pouco aí de visão sistêmica, já pedem a reparação. Mosquito aqui. E você fala: então eu quero que ele fique sem o brinquedo que ele ganhou. Se for Natal, por exemplo, então ele não pode brincar com o dele durante um tempo. Essa é a reparação. Beleza? Beleza. Você se sente vingado. Você se sente reparado naquele mal que lhe foi causado. Agora vamos traçar aí um outro cenário, um cenário no qual os seus pais não se importam com a sua dor. Deixam pra lá. Deixa pra lá, não é nada, seu irmãozinho é menor, não é verdade? Ele não entende o que tá fazendo. A sua dor aí, o seu sentimento, a sua sensação foi deslegitimada. Aquilo não foi verdadeiro para quem tá ali ao seu redor, que na verdade nem te percebeu, nem te viu. Então como que você fica? Se você deixar pra lá a boneca, o carrinho, whatever, o brinquedo, é como se você dissesse para os seus pais que aquilo realmente não importou, quando na verdade aquilo te doeu muito. Então o que você começa a fazer? Você começa a ter um comportamento de mostrar para essas pessoas que aquilo te doeu muito. Então você, por exemplo, pode deixar de brincar com todos os brinquedos que você tem, num ato de ficar emburrada, ensimesmada, Tipo, não vou brincar mais, não quero saber mais de brinquedo nenhum e nem quero brincar com meu irmão. Aquilo vai se arrastando durante um período, de maneira que você, todo o tempo, está tentando se convencer de que as pessoas precisam olhar para você e para sua dor.
Beleza, volta aqui para a vida adulta. O exemplo que eu dei foi de uma criança, mas sabemos nós todos aqui que a gente tem uma criança interior, que a gente tem emoções do nosso sistema límbico, da nossa primeira infância, da nossa adolescência, que a gente carrega conosco. Acontece que na nossa vida adulta, muitas vezes por questões que estão lá no passado, debaixo do tapete, a gente não consegue caminhar na vida, a gente não consegue fazer sucesso, muitas vezes a gente até adoece por conta de um movimento de vingança. É como se eu dissesse para minha mãe ou para o meu pai, normalmente esses movimentos acontecem com os ancestrais, né, com os pais, com aqueles que vieram antes. Existe também na relação de equilíbrio, mas depois a gente entra nisso. É como se eu dissesse assim, se eu fizer sucesso, gente, isso tudo num profundo inconsciente. Vejam bem, você não percebe que está fazendo isso, mas faz. É como se você dissesse assim, se eu fizer sucesso, eu tô dando a ele ou a ela, ao meu pai ou minha mãe, um troféu para ele exibir para todo mundo a filha ou o filho de sucesso. Essa é uma dinâmica. Então, para me vingar de algo que eu acredito que tenha me faltado, eu simplesmente fico na vida um tanto estagnado, tá? Como eu estava dizendo, a gente também pode fazer isso, por exemplo, numa relação de linha, né, entre iguais aí, num relacionamento de casal, com o marido, com a mulher. Pode falar assim, se eu ficar bem, eu tô mostrando para ele que aquilo que ele me fez, que aquela mágoa, ou sei lá o que, aquilo que a pessoa me causou, não foi nada. Eu tô deixando para lá. Então, para que eu não deixe para lá, é como se eu tentasse punir a pessoa, mas na verdade quem tá ficando mal sou eu. É aquela velha frase, né, de que a vingança, como é que é? A mágoa é um veneno que a gente bebe querendo que o outro morra, né? A raiva, a mágoa. Então funciona mais ou menos assim. Então por isso que muitas vezes a gente tá patinando, caminhando e não sai do lugar, sabe? Muitas vezes eu já vi, em constelação familiar, a pessoa, tô estagnada, não cresço, não sei o quê, e uma dinâmica como essa tá ali por trás. Uma birra. É basicamente uma birra. Vingança nesses termos, a gente pode falar depois de outras situações, mas nesses termos é basicamente uma birra. Então eu falo assim, se eu deixar pra lá, como que eu vou dizer pro mundo que cometeram uma injustiça comigo? Daí por diante, eu viro uma pessoa que levanta bandeiras, que quer que a justiça seja feita a todo custo. Já viu a pessoa que fala, isso não é justo? Muitas vezes no discurso da pessoa tem isso não é justo. Fulano não foi justo. Às vezes ela tá ali falando das injustiças do mundo, das situações das quais ela nem faz parte. Mas porque lá no fundo, no seu íntimo, ela tem uma legítima dor, mas que precisa ser ressignificada a fim de que ela consiga ir para o mais, a fim de que ela consiga fluir bem na vida. Então percebam daí, com essas pistas que eu trouxe nesse vídeo, se isso acontece com você. Tem que se perguntar de quem eu me vingo quando eu ajo dessa forma. Quem eu quero, a atenção de quem eu quero chamar quando eu me comporto dessa maneira. Por quem eu não fui visto. Quem não me ouviu? O que eu gostaria que tivesse acontecido lá atrás? Não são as respostas que vão nos modificar, não, gente. São as perguntas. Já dizia um canal de televisão aí. A gente precisa o tempo inteiro estar em contato com esses questionamentos para que a gente possa se conhecer e a partir daí caminhar um degrauzinho a mais aí para nossa libertação. Não vou dizer que felicidade, senão fica aquela coisa piegas. Nossa, a gente sabe que felicidade é isso aí, é dia a dia, são altos e baixos. Mas se você percebe que esse padrão está se repetindo, faça aí essas perguntas a você mesmo, no momento de silenciar, de olhar para dentro, para perceber se ainda existe uma exigência com seus pais, uma vontade de que tivesse sido diferente. E aí você olha para cá, com zoom para sua vida e percebe se você está caminhando ou se existe alguma área da vida que podia estar um pouquinho diferente, um pouquinho mais tranquila.
Eu deixo vocês aí com essas perguntas, com esse vídeo que eu senti de trazer. E peço para que vocês se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, deem o like para que vocês possam receber, porque agora a gente vai fazer uma bateria de vídeos com essas reflexões. Então, para que o YouTube entenda que vocês querem receber esse vídeo, é só deixar o like embaixo. Também vou deixar os links das minhas outras redes, onde vocês possam falar comigo. E é isso por hoje. Fiquem com Deus. Até! Tchau, tchau!